Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quarta para Dois, o podcast aqui do Rapinas do Mar, primeiro da temporada 2026. Que agora sim é 2026, comemoramos muito o Super Bowl. Alexandre teve aí suas merecidas férias nesse prazo, desde o começo de fevereiro até agora. Curtiu aí suas férias no resort no Caribe e tá de volta aí pra gente começar a falar sobre a primeiro movimento legal da off-season, que é a free agency. Vamos comentar tudo. E aí, Alexandre, como foi de férias? Como passou lá no seu resort no Caribe? Que quem é pai sabe que não existe férias, né? Você nunca tá de férias. Esse emprego aí você não consegue tirar férias. Ou pelo menos não deveria. É, então, não houve descanso. Foi muita correria, mas num momento bom, né? É como eu falo brincando lá durante a temporada, né? Quando a gente vence e tem erros, é melhor do que perder e ter erros. E pelo menos você vai arrumando o time com a vitória. Então, assim, a gente vai falar aí um pouco do que aconteceu na Free Agents, mas o bom, né, é que a gente faz isso vindo de um Super Bowl, né? Então, se você entrar em qualquer discussão, o cara, não, mas Seattle, não sei o que, eu falei, cara, eu venci o Super Bowl, tá? Beleza? Segura aqui meu anel. Lá ele. Pega, pega aqui a carta aqui, ó. Carta ganhei o Super Bowl. E joga essa carta na conversa e aí você ganha qualquer discussão, basicamente. Então, foi bom aí ter tirado esse tempinho. Pude ver que João investiu bastante no tempo dele assistindo Big Brother. Minha timeline só aparece comentários dele. Não, ele não apenas assiste, mas comentários dele em posts tipo aleatórios de quem você acha que vai sair e ele, sei lá, Jonas vai sair com 60 e tantos por cento nesse paredão e deveria ter escolhido ter ido com fulano, ciclano. Então, o João aí investiu bastante na off-season, né? no seu conhecimento aí de Big Brother, né? Que Tá certo, e pouca. assim, é conhecimento de qualidade, é primordial, ainda mais nesse site aqui que tanto preza por qualidade nas análises dos reality Exato, shows. mas eu digo que é, a qualidade vem caindo muito, né? Assim, a gente não vê mais uma qualidade do nível de férias com o ex, né? Que É, aí é exatamente. o ápice, né? O próprio de férias com o ex deixou de ser o de férias com o ex, né? Então, isso aí é uma grande, é, é uma grande questão. Inclusive, das minhas threads mais uma das minhas threads preferidas é frases de férias com ex que você pode usar no futebol americano, né? I'm back, man. Tá nessa. É tiro E atrás de tiro. eu tô um míssil, mané. Eu tô um míssil, mané, também tem. É muito Tá um boa. míssil, mané. Qual é que foi o que, braço? O que é que foi o que, braço? Também tem essa. Né? Então tem vários, inclusive procurar essa thread aí e dar um help dela, porque ela merece. Lembrando aí principalmente os primórdios aí do Razocast. É isso aí. É, mas é isso aí, né? Vamos falar aí do das nossas férias frustradas, que começou frustradas aí, né? Pelo menos, sem grandes movimentos na Free Agency, né? E para quem não lembra, quem é dos primórdios do Razocast, as férias frustradas gerou um dos memes aqui da do site, uma das piadas do site.
É que agora eu não Mais posso nem repetidos aí. comentar, não posso comentar aqui porque corro risco de ser ouvido e apanhar mais tarde aí. Quem é mais das antigas aí, escutou os primeiros episódios, eu acho que esse episódio foi na semana de pai daquele ano. É, inclusive os nomes eram icônicos, né? Eu acho que o primeiro é de Star Wars, o segundo é Priscila, Rainha do Deserto. E aí no meio disso aí, devido a umas gracinhas que tínhamos, graçolas que tínhamos escutado. E teve esse aí que a gente colocou mais porque era semana de bar e férias, tem uma coisa a ver. E aí, sem nenhuma, como é que fala? Sem combinar nada, Taveira nos brindou com uma das melhores histórias que o Razocast já contou, né? Ao assistir o remake desse filme, né? E onde apareceu a nossa querida Júlia, né? Que foi. Nunca vi sequer uma foto dessa pessoa. Não sei se é loura, não sei se é morena, não sei se é ruivo, mas eu acho que muitos dos nossos ouvintes aí, telespec, também não sabem como é, mas em algum momento já contaram essa piada nas lives aí, nos lives de draft principalmente, o pessoal brincava muito. Então, uma das grandes histórias aqui desse draft, né? A, como é que se diz? A Júlia é basicamente o The Anthony Bell, né? Por quê? O The Anthony Bell foi cortado de Seattle no meio da temporada, teve que jogar nos Panthers e viu o Seattle ser campeão do Super Bowl, né? Então a Júlia teve a chance aí de segurar esse partidaço que é o Taveira, né? Mas perdeu a oportunidade. E hoje aí o Taveira já é casado basicamente aí com a nossa querida Marcela aí, que inclusive agradecer a ela que nos libera o Taveira aí. A gente tem horário marcado, né? Hora de sair, hora de chegar. Mas. É... E isso aí é uma história muito passado, muito longínquo, né? Então Muito pode longínquo, ser. muito longínquo. Já prescreveu, então não tem problema contar essa história. É, mas realmente foi uma das histórias que mais marcou aí o começo do. Acho que a gente fazia piada com isso, podcast sim, podcast também, eu acho. Cara, inclusive, história engraçada que o Lônius, que tava comigo lá no dia do Super Bowl, grande abraço pro Lônius aí. Ele tava comigo e ele me conhecia. Ele é um dos melhores amigos do meu cunhado e ele me conhecia por causa do Razocast muito antes de eu conhecer a Marcela. E Eu aí já ele sabia da falou, história. e ele ainda contou essa história pra ela assim, cara, muito aleatório, cara. Eu tava me lembrando de falar, lembrando de histórias antigas. Esse domingo eu tava. A gente foi num restaurante que tinha mudado o. Era um restaurante, né? E mudou de nome, os donos, né? Virou outro restaurante. E tipo, era na rua do prédio de um dos meus grandes amigos meus. É, na época da faculdade. Quer dizer, em que eu fui entrar na faculdade, né? Então faz tempo. Tá? Aí eu passando na rua assim, acho que no dia que eu descobri que eu passei, a gente era amigo do cursinho, né? E todo mundo foi lá comemorar na casa dele e tal. Então se juntou todo mundo, né? Marcou, vamos embora, vamos. E me desbloqueou uma quantidade gigantesca de histórias que tava guardada no HD externo, assim, não posso contar todas, né? Mas tem uma que eu gosto de lembrar muito, que um desses meus amigos, desse grupo, sofreu uma MCL, né? Um MCL no joelho. Cara, eu juro pra você, ele tropeçou de um lugar, tipo assim, não tinha 5 centímetros. Tropeçou assim, a gente achou que ele tava brincando, ele dizendo que tava com muita dor no joelho, tal, tal, tal. Tinha rompido não sei quantos ligamentos. E, e aí se operou, tal, tal. Beleza, aí teve que passar, tipo, 6 meses de recuperação.
andando de muleta e tal. E a gente foi. Aí foi fazer uma festa na época do cursinho, bem antes de. Isso durante a gente tava estudando. Ele bebeu pra caramba, ele não andava, não conseguia andar sem a bengala. Na hora que o álcool bateu, ele começou a andar sem a bengala. Curou ele. Curou tanto que ele. Não faça isso em casa dos jovens. Tava tão maluco que ele pegou o carro dele, voltou pra casa, deixou a bengala na festa. Quando ele acordou, ele começou a ligar pra todo mundo pra tentar descobrir onde ele tinha deixado a muleta, porque ele não conseguia andar, porque o álcool tinha passado. Então, gente, essa é uma das boas histórias aí, mas assim, é impressionante como você essa história tava escondida na cabeça. E aí, só de passar assim na rua me lembrou da história e aí é bom também lembrar dessas histórias aí do podcast. Eu acho que dessas histórias boas, eu acho que tem o podcast que ele também fez dos Power Rangers, o É, podcast que a gente. A teoria da calcinha bege, né, também, essa história é boa com também. certeza. Mas fica para próximo aí, Ou no se próximo não, episódio. aproveita que aí tá na off-season, vai lá, pega os episódios maratona, o Razocast aí, desde o início. Tem todos os episódios aí no Spotify. É só acessar aí no Spotify, nas outras plataformas também. E reviva aí grandes momentos do Razocast. Inclusive, inclusive pediram pra gente voltar a soltar no Spotify também e estamos soltando lá. Então, Estamos pra quem soltando. gosta do puro suco da nostalgia, né? Tá lá também o nosso RazoCast. Quer dizer, o nosso 4x2 antigo RazoCast. É isso aí. Então vamos lá falar desse começo maluco aí de off-season, né? É, e de cara, né? A gente não tem grandes notícias de gente chegando, mas temos que começar falando de quem saiu, né? Quatro perdas aí nos dois primeiros dias, perdas que a gente esperava que podia acontecer, algumas surpresas, mas é, tivemos aí perdas de nomes importantes. Começar aqui Escola João Kleber, né? Começar pelo mais Só, menos crítico. só Diga. fazer, inventar a palavra aqui, só fazer um preâmbulo aqui, tá vendo? Vai lá, É, manda bala. eu tinha gravado um vídeo que eu acho que não deu tempo do João editar, então. E já tinha começado a free agency, aí eu já disse, João, deixa, não solta mais não, agora que não vai. Mas um resumo do vídeo era que, assim, o John Schneider, o título do vídeo era Torcedores Calma. Porque, assim, esse tipo de off-season é a off-season padrão do John Schneider. Ele não entra em grandes brigas de contrato, assim. O que ele poderia fazer era entrar numa troca grande, como ele já fez com Jamal Adams, Jimmy Graham, coisas do tipo. Mas a gente não tem capital de draft esse ano, né? Nós temos quatro escolhas até o momento. Então, assim, eu já imaginava que o Seahawks não ia entrar na briga de Max Crosby, que diga-se de passagem, uma das maiores escrotices de um passado recente da NFL que o senhor General Manager Eric De Costa fez. De trocar e depois quando ele meio que apalavrou com o Trey Hendrickson, dá pra trás, né? Assim, o que ele fez não foi ilegal. Boa e velha discussão. Ele fez dentro das regras, mas nem sempre que você faz, né? Então, assim, inclusive prejudicar outras trocas para ele no futuro, a relação dele com outros agentes. Mas, enfim, só que ele fosse entrar em grandes trocas, até porque a gente só tem quatro escolhas. Então, todos os outros times vão ter. Nós somos o time que menos tem escolhas nesse draft. Então, todos. Que a gente, né, de escolha. Então, indo para free agents, era esperado que o time não fosse fazer movimentações. Só para vocês terem uma ideia, lá no começo da era John Schneider, ele contratou o Sidney Rice. Essa foi a contratação mais cara dele de free agents
até ele contratar o Uchenna no osso em 2022. Pra vocês terem uma noção. 10 anos, mais de 10 anos, essa foi a maior contratação dele, até chegar o tiro no osso. Depois ele entra numa briga, vamos dizer assim, pelo Dermonte Jones, que não dá muito certo, né? Mas assim, é o que eu sempre falo. Esse é um tipo de erro que eu fico feliz que o John Schneider cometeu. Porque ele tentou um cara que estava em alta. E aí, cara que está em alta, às vezes é caro. Mas Uhum. não deu certo. Mas o processo, a tentativa, é ok. O que não dava era fazer o que ele fazia em muitas free agents. Não entrava nessas brigas e trazia jogadores ruins por valor mais caro. Tipo, os grandes mitos como Brandon Shell, Cedric Ogbuehi, Benson Mayowa, Bruce Irving aposentado, quem mais? Austin Blight pagando 3 vezes mais do que ele recebia. Então, esse era o modus operandi do John Schneider. Na, na, Nos últimos. Tanto que se você perceber, ano passado a gente fez contratações caras, vamos dizer assim. O Sam Darnold, que me precisava, né, já que ia trocar o Gene Smith, o Cooper Kupp e o DeMarcus Lawrence, né, são basicamente as mais caras. Mas o Cooper Kupp e o DeMarcus Lawrence são caras que não estavam nem no topo, assim, de o melhor wide receiver ou o melhor edge. Não. Era um cara que estava ali. O Cooper Kupp, muita gente achava que ele podia até se aposentar, o DeMarcus Lawrence também, por conta da lesão. Então, esse é o modus operandi dele. E um dos motivos para ele ter deixado esses jogadores sair são as piques compensatórias, coisa que o Seahawks tem protegido, né? E o que são essas piques compensatórias? A NFL, tipo, eu fico muito feliz de explicar a NFL pra galera, porque assim, eu acho que é uma das ligas de esporte geral mais competitiva que existe. Tipo assim, ela se força a ser competitiva, né? Então, todo mundo só pode gastar aquele valor do salário cap. O draft é a ordem inversa do como os caras terminaram. Tem as picks compensatórias. Então, eles criam vários O salary mecanismos. cap é cumprido, né? Não é igual em Sim, outras ligas que tem um monte pode quebrar o de. fair play. É, Então, tipo assim, ele tem vários mecanismos para tentar manter a competitividade. Não é interessante ter uma franquia muito boa e uma franquia que seja horrível, né? Então, é legal, tipo, um desses mecanismos são as piques compensatórias. O que são essas piques compensatórias? O jogador chegou na free agency, um time perdeu mais jogadores do que ganhou, do que contratou, ele ganha uma pique compensatória no draft do próximo ano, né? Meio que assim, ó, vamos tentar te ajudar aqui, já que você perdeu mais jogadores. Então, vamos te brindar com essa pique. Quais são os requisitos para isso? Não conta você cortar jogador ou contratar jogador cortado. Não adianta você trazer jogador por troca ou perder jogador por troca, né? Tem que ser um cara que é um unrestricted free agent que você assinou ou um restricted free agent que você perdeu. E precisa ter um valor mínimo do contrato. Então, assim, o cara assinou com 1 milhão. Esse cara não vai contar nos compensatórios. Tem que ser um contrato é, é, significativo, né? Então, usando nada melhor do que usar um exemplo prático, né? O contrato do Tariq Woolen, do Kobe Bryant, do Boye Mafe e do Kenneth Walker são contratos válidos e, por exemplo, o Young não. Então, o Derrick Young não conta nessa conta. Os caras que o Seahawks trouxeram também não entram o valor foi muito baixo, então não protege as compensatórias dele. E cada time só tem direito a, no máximo, receber 4 compensatórias. Os Seahawks já estão com essas 4 para o ano que vem. Mas o que é importante salientar? Não pode ser. Não entra na conta jogadores cortados. Se você contratou ou cortou o jogador, não conta como uma perda ou um ganho. Jogadores trocados também não conta como uma perda ou como um ganho. Que mais? Como eu disse, tem que ter um contrato válido. E o que é importante também, essas picks começam no final do terceiro round até o final do sétimo round. Sempre quando acabar o round vão ter as picks compensatórias. O Seahawks tem projetado, dependendo do valor, né? Quanto mais caro, mais perto do terceiro round. Quanto mais barato, mais perto do sétimo. Os Seahawks têm projetado
uma quarta rodada e três quintas para esses caras. Mas o que é importante falar sobre isso? Isso aqui no dia 17/3, às 9h30, é, são piques. Isso é tudo virtual ainda, tá? As piques compensatórias deste ano, para esse draft, foram divulgadas segunda-feira retrasada. Segunda-feira, quando começou a Free Agents, né? Então, por exemplo, o que você fez nessa Free Agents vai ser divulgado quando começar a próxima Free Agents. Então, assim, a gente sabe que os Seahawks vão ter essas escolhas. Mas, por exemplo, os Seahawks não podem. Ah, eu vou usar a minha pique de quarta rodada compensatória para trocar por fulano de tal. Não pode, porque essa pique não existe ainda. Ela só vai passar a existir no ano que vem, né, quando começar a próxima temporada. Então isso é muito importante, porque o Seahawks tem projetado para ter 12 picks ano que vem, né? As 7 naturais, né, uma em cada round, as 4 compensatórias e mais uma pique da troca do Mike Jarrell, que foi para os Falcons, né? Muita gente nem se lembra porque foi uma pique de sétima rodada condicional. Então assim, o Seahawks tem 12 picks. Então a galera pode dizer, opa, pode usar essas escolhas aí para fazer troca. Não necessariamente, porque o Seahawks não tem essa pique. Ele não pode usar tipo a pique de número X, que vai ser a pique compensatória. Ainda. É claro que o Seahawks pode fazer assim, tipo, vou mandar minha quinta rodada porque eu sei que eu tenho outras três. Então ele pode mandar a sua original, né? Mas ainda não pode lidar com essas picks. Era isso, esse preâmbulo aí pra começar a falar da Free. É isso aí, né? Então, dada essa aula de free agency aí do Alexandre, vamos falar sobre as nossas perdas. Começar da menos relevante, vamos dizer assim, né? Kobe Bryant. Que Eu não acho que seja menos relevante, não. Eu colocaria o Boemaf aí como menos relevante, porque dos três, eu acho que é o único que não era titular absoluto. Pra mim, são todas perdas. São perdas importantes que o Seahawks precisava repor e não conseguiu, tá? Diga-se de passagem. Mas eu acho que talvez o Mafia, pelo fato de ter o Lawrence Seal Hall ali, talvez seja a menos impactante dos três, né? Assim, os Aham. outros três eram titulares reais, né? Mas bora começar a falar do Kobe Bryant aí. Fechou com os Bears. Eu já imaginava que ia ser um contrato alto, porque para quem não lembra, não acompanhou as notícias na época, antes de começar a temporada, os Seahawks renovaram com o Abraham Lucas. E foi divulgado nessa renovação que os Seahawks tinham tentado renovar com o Kobe Bryant e eles não chegaram num acordo de valores e tal. Então, já dava para ver que os agentes do Kobe Bryant e o Kobe Bryant queriam um valor alto. Daí o cara vence o Super Bowl, o cara fica valorizado, né? Então, era um valor alto. Eu acho que uma semana antes de começar a Free Agents, o Cameron Curl, o safety dos Rams, renova o contrato também. E o Kobe Bryant, eu acho que pegou 1 milhão a mais por ano do que o Cameron Curl. Então, assim, eu já imaginava que o mercado ia querer pagar mais pelo Kobe Bryant. E assim, é, eu sei que, inclusive, eu sou um crítico desse jogador, né? O Tai Okada. Não é nenhum craque de bola, mas o Tai Okada recebeu a tender lá no, de exclusive Restricted Free Agents. Inclusive, não vou explicar isso aqui porque tem um vídeo no canal explicando o que é cada tipo de Free Agents. Então dá uma olhada lá no canal. É, essa tender custa 1 milhão. Então, assim, o Tai Okada é pior do que o Kobe Bryant. Mas ele não é 13 vezes pior do que o Kobe Bryant. Né? O Kobe Bryant custou 13 vezes mais do que ter o Tai Okada. Então, assim, com a chance de você ter uma pique compensatória também, eu acho que os Seahawks fizeram o movimento certo. Apesar de, como eu disse, ser um titular e tal. Mas, assim, o Tai Okada ano passado jogou 11 partidas, seja substituindo o Julian Love ou o próprio Kobe Bryant. Então, assim, eu acho que os Seahawks fizeram o movimento certo em deixar o Bryant se aproveitar aí desse mercado inflacionado de safety e o mercado inflacionado de jogadores que venceram o Super Bowl. Sempre acontece.
Ele saiu para os Bears aí, né? 40 milhões por 3 anos, 13 milhões por ano. Contratinho bom pro menino Kobe Kobe Bryant. Bryant aí. Vamos aí, então, né, pro próximo da lista, Boye Mafe, vem saindo pros Bengals, contratinho de 3 anos, 20 milhões também. É, o que o que falar aí Engraçado, também do. engraçado que como eu falei, eu acho que não que o ruim, eu particularmente gostava muito dele, mas como eu disse, os outros eram três caras que eram basicamente titulares. Né? O Kobe Bryant e o Kenneth Walker, fato, né? O Tariq Woolen teve seus momentos ali de perder vaga de snap com o Josh Jobe, mas era um titular ainda assim. E o cara que era o reserva, vamos dizer assim, foi o que recebeu o maior contrato desses todos da lista, né? Como eu disse, eu acho que é a perda menos sentida. Seria mais preocupante se o DeMarcus Lawrence decidisse se aposentar. E apesar dele ainda não ter afirmado que realmente vai voltar esse ano, existem indícios, né, pelo que a galera conhece, tipo, alguns amigos dele que falaram, que ele não vai se aposentar. E eu acho que se ele fosse se aposentar, os Seahawks teriam ficado mais ativos para trazer um edge nessa free agents, né? Ou tentado até manter o próprio Boyamaf. Mas assim, o Boyamaf sair era uma pedra cantada, né? Assim, o Seahawks, para quem não lembra também, trocou o Boyamaf no trade deadline, mas no último segundo desistiram da troca, né? Ele tinha uma troca acertada com os Chiefs. Ele ia para os Chiefs e o Seahawks, por algum motivo, deu para trás e cancelou a troca. Então, assim, não era o cara mais bem cotado lá dentro. E, assim, os Bengals, na minha visão, deram um. Se você pegar outros caras que produziram bem mais, acho que o Quit Pay não, o Daffeway, recebeu 25 milhões por ano. O cara que teve 12 sacks, eu acho, ano passado. O Boemaf receber 20. Assim, foi um overpay considerável. Como eu disse, não que o Boemaf seja um jogador ruim, mas pagou, assim, legal essa inflação em cima do Boi Mafia. É isso aí, né? Aí agora vamos falar de uma saída polêmica aí, né? Rick Woolen sai para os Eagles, 15 milhões para uma temporada, aquele contratinho de teste. E aí, feliz, E foi, triste, qual que é foi- a. eu sou assim, eu existe aquela velha briga, né, que do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? O cara que Uhum. tem talento nato e o cara que é esforçado, né? Que se esforça, né? E maximiza seu talento no caso. É claro que não adianta você ser só esforçado e ter zero de talento, né? Então, aí também não dá. E eu sou o mais apreciado natural incrível, tá? Ele focado é um dos melhores corners da liga. Porque não tem corner que tem 6'4" e corre 4,27, eu acho, 26. Foi ele no combine. Que tem essa velocidade, a envergadura, o ball skills. Mas assim, o problema do Rick Rubin é que assim, tanto faz ele fazer essa jogada incrível, como aquela jogada lá da final da conferência, que para mim eu acho que pesa muito. Pode me chamar de chato aí, de rancoroso até. Mas assim, pô, o cara numa quarta descida, na jogada seguinte, se transformou num touchdown. Pô, a gente podia ter perdido a final da conferência por conta desse vacilo, tá ligado? Então, na minha visão, não existe o, o que o Rick Rubin fez. Então, tinha sempre essa questão. Também foi um nome que foi ventilado para trocas no ano passado. E quando saíram vários contratos dos corners, ficou claro que ele não era prioridade dos Seahawks e não era prioridade do mercado. Porque teve vários jogadores que, em questão de talento, estão abaixo dele e receberam bons contratos, né?
Tanto que eu acho que ele assina com os Eagles, eu acho que na quinta-feira, quarta-feira talvez. Ou seja, alguns dias depois já da primeira onda, primeira, talvez até segunda onda. E como você falou, já tá vendo, é um contrato de um ano, né? Então, assim, não se comprometeu porque ele provavelmente outros jogadores da posição. Você consegue concordar, mas ninguém quis pagar. Então ele se aposta, eu acho que foi muito bom para ele, porque ele cai numa defesa que é, que é boa, uma defesa que tem alguns princípios do McDonald's. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa temporada lá. E aí gerou uma pique para Seattle, porque assim, o clima. Não é que eu não acho que o Tyreek Woolen era odiado pelos torcedores, mas existia uma galera que tava ali, tipo, só esperando o próximo erro dele para lembrar todas as vezes que ele errou, né? E assim, foi marcante, né? Tipo, contra os Rams, na final de conferência, contra os É. 49ers, né? Na semana um que sacramentou, foi culpa dele, a derrota, né? Ficou na conta dele que ele fez. Então, assim, esse tipo de coisa ia ficar sempre reverberando. E é como eu disse, eu acho que eu já falei isso em vários outros momentos aqui, seja em vídeo, seja aqui no Quarta para Dois. O Tark Woolen pode ser All Pro nos Eagles ano que vem. Ele tem talento. Vou ter talento para isso, Rogerinho. Uhum. É, porque o cara é muito bom. O problema é que ele tem que estar com a cabeça no lugar. E aí você não pode contar com isso. Por exemplo, pode ser que ele passe a temporada toda com a cabeça no lugar. Aí ele vai brilhar. E pode ser que ele cometa um erro aí num momento crucial. E aí você vai querer arriscar ter esse jogador no elenco? Então eu acho que essa é a grande questão. Então eu acho que os Seahawks acertaram porque assim, esse draft, apesar de ser um draft ruim, vamos dizer assim, eu acho que talvez a posição mais forte desse draft seja corner. Então, apesar de não ter um cara do estilo do Tyreek Woolen, né, um cara alto e rápido, existem outras opções que os Seahawks podem trazer para o time, né? Então, assim, com certo talento, né? Então, eu acho que os Seahawks acertaram também nesse movimento de deixar o Tyreek Woolen ir. Eu achei também. Acho que o clima dele dentro de Seattle era uma coisa que pesa também, né? Tem essa questão da torcida viver aquele amor e ódio em relação ao Gulen, né? Um cara que era super promissor, mas que nunca entregou 100% do potencial. É, E aí, para a gente finalizar aqui, né, das principais saídas do Seahawks, surpreendentemente, Ken Walker vai pros Chiefs, né, uma transação aí que deixou a gente deixou a gente até meio chateado aí, né, no ponto de vista Eu, do cara sair como MVP do Super Bowl e sair, mas do eu ponto de acho vista que é a salarial, segunda vez na história que isso acontece. manda bala. Pode seguir, então. Não, eu acho que essa é a segunda vez que acontece o MVP, o cara ser MVP do Super Bowl e na temporada seguinte tá em outro time. Eu acho que assim, de todos os overpays, assim, o Tark Woolen não foi um contrato overpay, mas o Kobe Bryant e o Boyer Market foram. Inclusive saiu um artigo hoje que eu até discordo que o Kenneth Walker foi o maior overpay dessa free agents, né? Eu não concordo muito com isso. Assim, se fosse pra gente gastar dinheiro em alguém dos nossos free agents, eu gastaria no Kenneth Walker. Por quê? Sim, existe a questão dele ter problemas com lesões. Essa temporada foi a única que ele jogou todos os jogos. Mas é bom lembrar que o Zach Charbonnet, que não demonstrou o suficiente para ser running back 1 absoluto, tem uma lesão no joelho grave e que a previsão é que ele perca os primeiros jogos da temporada, certo? Mas a gente já viu a previsão de Seattle
do cara passar uma semana e voltar e o cara terminar na IA, né? Então, assim, cada cara, cada corpo. Então, tem o tempo do cara se recuperar, tem o tempo do cara começar a confiar nele de novo, dele pegar ritmo de jogo, e aí acabou a temporada. Então, assim, é... e aí as próximas opções é o George Olani, que também tem muito problema de lesão, a... e o Kenny McIntosh, que vem também de uma lesão do joelho, um cara que era de sétima rodada. Então, assim, para um time que deve correr bastante com a bola, né, era importante ter um running back. Então, assim, se fosse para gastar dinheiro em alguém, para mim tinha que ser o Kenneth Walker. E eu acho que foi esse nome que mais a galera ficou pensando ali. O Britt Hall recebeu a tag, né? Então muita gente ficou pensando ali se o Kenneth Walker ia receber a tag ou não, o quanto ele fecharia. Ele fechou acima do valor da tag até. Isso já era um acordo que estava fechado há muito tempo, né? Porque abriu a Free Agency, acho que foi um dos primeiros acordos que foi revelado e já estava com foto dele com a camisa dos Chiefs, com arte pronta lá pela agência dele e tal. Então já era uma coisa que estava desenhada antes. Provavelmente ele trouxe a oferta lá para Seattle, o Seattle não quis bater de frente. Os Chiefs decidiram pagar, apostar mais de 14 milhões nessa dúvida, né, do Kenneth Walker, porque assim, talento de um running back 1, para mim ele tem, é um dos melhores running backs da liga, na minha visão. Mas ele só jogou essa temporada inteira saudável, dividindo a carga com o Zach Charbonnet, né? Até chegar na pós-temporada, quando o Charbonnet se machuca, era uma carga dividida ali 60-40, às vezes 50-50. Inclusive saiu uma informação ontem, tá vendo que não sabemos a procedência, né? Mas fake news você divulga, né? Você divulga fake É, news e deixa que a galera descubra se é verdade ou não. Aí deixa o cara se defender aí você acata. Tem uma forma de confirmar, né, aquela informação. eu Brincadeiras à só parte. passo, eu chego lá, é, o chupa cu de Goianinha foi flagrado, eu já passo o vídeo na hora. Vai que é Eu nem, verdade, né? eu nem abro o vídeo, né? Já repasso. Eu já passo na hora. Mas brincadeiras à parte, né? Saiu informação ontem que ele teria ficado chateado com isso em Seattle. Tipo, ele não estava tão feliz por estar com essa divisão, assim, quase igualitária, né? Entre ele e o Charbonnet. Que, assim, realmente o Walker tem muito mais talento do que o Charbonnet, acho que na visão de todo mundo. Mas Uhum. foi um movimento dos Seahawks deixar o mais sustentável possível ali o Kenneth Walker, né? Então, assim, se ele ficar saudável todos os jogos pelos Chiefs, com certeza ele vai ter uma produção incrível. A questão é que nos Chiefs, provavelmente ele não vai ter um Zach Charbonnet para aguentar algumas cargas ali, dividir. Será que ele vai ter esse pique aí de novo? Será que ele já resolveu os problemas de lesão dele? Ele vai estar ok esse ano? Essa é a grande dúvida. E aí os Chiefs estiveram dispostos a pagar quase 15 milhões nessa questão. Para mim, a dúvida do Kenneth Walker nunca, e eu acho que todo torcedor, não é sobre o talento do Kenneth Walker. Isso aí é Uhum. inegável. É sobre o quão ele pode ficar saudável e você vai pagar 15 milhões num running back, né? Inclusive, só pra gente fechar isso aí, tá vendo? Hoje o Jalen Waddle, o wide receiver dos Dolphins, foi trocado, né? E muita gente começou a dizer, opa, os Dolphins podem querer trocar o Devon Achane, né? Para Seattle e tal. E já digo que para mim não faz sentido isso, tá? Porque se for para trocar pelo Devon Achane, alta, você já tem pouca, e é o último ano de contrato dele. Você vai ter que renovar. Então, pô, você não quis pagar o seu running back, que foi MVP do Super Bowl. Aí, pô, você pagar no outro ano, outro running back, que você nem sabe se vai produzir ou não, e ainda gastando uma pick, sei lá, de terceira rodada nele, numa troca, era melhor ter renovado com o Kenneth Walker. Então, assim, pra quem tá imaginando essa troca aí, a não ser que os Dolphins estejam malucos aí, aproveitando a semana do consumidor e colocar um valor ridiculamente baixo no exchange, que eu acho que não é o que vai acontecer, essa troca não faz muito sentido. É isso aí. Falamos aí das perdas, vamos falar agora das renovações, né? E aí,
né, das renovações menos relevantes aí, né? A gente tinha os ERFAs, né, o Tai Okada e o George Olani aí mantidos para essa temporada. Jake A Bobo. Jake Bobo também recebeu a tender. Aí é, o Josh Jones, né, nosso OL, uma renovação importante, contrato curto aí do Josh O Jones. Seattle assinou com o mesmo contrato que ele teve no ano passado. A diferença foi que pegou um pouquinho mais de dinheiro garantido. E foi um cara que, assim, quando a gente precisou ali pro Charles Cross, foi bem ok. Então, assim, é bom achar um reserva desse. Tipo assim, você não vai esperar que ele jogue os jogos pra você, né? Claro que vai ter uma queda Uhum. de nível se você precisar. Mas um cara pra quebrar um galho ali em dois, três jogos, como ele fez, na reta final ali, importante, foi um excelente valor aí pra Seattle. Tivemos aí também super relevante o nosso long snapper Chris Paul, recebeu uma extensão do contrato. E aí, pra gente falar das duas principais, né? Primeiro, Josh Jobe, renovado aí por 3 anos, 24 milhões. O que falar sobre Josh Jobe como renovado aí por esses 3 anos? Passar de forma rápida, eu acho que tipo, as três renovações importantes, né? Assim, teve Brandon Peele aqui, é, é, um jogador aqui, outra Brad Russell ali. Assim, eu acho que as três renovações é a do Drake Thomas, né, linebacker, que era um RFA, mas o Seahawks renovou o contrato dele, pagando um pouquinho mais do que um RFA. Então meio que foi um ganha-ganha. Um cara que rendeu muito mais do que o esperado. Pode ser que não funcione esse ano, pode ser. Mas assim, foi um valor justo que Seattle pagou, também não é nenhum absurdo, um contrato de 2 anos. Né? Pode chegar a 9 se bater alguns incentivos. Então o Seahawks mantém aí mais um titular. Aí vem o Josh Jobe, como você falou. O Josh Jobe era um cara que eu não gostava, quer dizer, não gosto ainda. Eu acho que tem vários stats, né? Se você for olhar lá. Ah, ele tem tantas jardas cedidas. É o cara que lidera nisso, ou lidera em taxa de passes completos, ou que não sei o quê. Eu não discordo. Mas, e assim, foi uma das primeiras renovações que saíram. Então, claramente, os Seahawks tinham em mais alta conta o Josh Jobe do que o Tariq Woolen. Então, tipo assim, ó, por esse valor, a gente mantém aqui. Tá? A primeira rodada dos Seahawks. Quer dizer, a primeira pick dos Seahawks, né? Que a gente faça um trade down ali, seja no começo da segunda. Eu acho que vai ser um corner. Acho que com muita. A probabilidade ali pra mim é uns. Ou é um corner ou é um running back. Mas, tipo, bem mais provável de ser um corner. E como eu disse, o Seahawks acaba trazendo esse jogador aí que. Um undrafted que foi andando de practice squad, foi achando uma vaguinha ali, um ali, jogou o Super Bowl, venceu o Super Bowl. Então, acabou se achando. E tem o Rashid Shaheed, né? Que eu acho que essa é realmente, né? Eu acho que essa foi a questão do grupo lá. A galera era muito mais fã do Rashid Shaheed do que eu. Não que ele seja um jogador ruim, tá longe disso. Mas. E se bem que olhando os contratos dos outros wide receivers, eu fiquei bem mais convencido que estavam bem.
né? Porque a grande questão para mim, o Rashid Shaheed tem um elemento adicional que é o especial, né? Retornos. Então, os retornos de chute ali, ok, isso é uma grande questão. Mas ele foi pago como um wide receiver 2. E até o momento, ele não foi esse wide receiver 2. Na verdade, na carreira dele, ele nunca teve números de wide receiver 2. E o Cooper Kupp é um cara que ano passado já não teve uma grande produção. Lembra que eu falei do Josh Jacobs, né? Dos erros dele aparecerem, e o Cooper Kupp é ao contrário. Os acertos dele apareciam. Então as recepções dele eram em terceiras descidas, era um touchdown importante, era um bloqueio importante. Mas se você olhar os números do Cooper Kupp, não é o número do wide receiver 2. E o Seahawks precisa disso para desafogar o Rashid Shaheed. Então, esquematicamente, o Rashid Shaheed, eu falei para ajudar o Rashid Shaheed, né? Para ajudar o Texas Vitindig. Jason Diva. O Rashid Shaheed, esquematicamente, ajudava muito sendo essa arma vertical, mas faltou produzir, né? Então, talvez uma off-season completa aqui em Seattle faça ele melhorar a sinergia com o Sam Darnold. Mas, assim, como eu disse, olhando o contrato de outros recebedores, vendo que ele tem essa questão aí de e, assim, ele mudou o, o special teams do Seahawks, né? Assim, questão de retorno excelente, em momentos importantes, né? O Rashid Shaheed, ele atuou como o maior Seahawks da história em retorno de chute, né? Ele tá atrás só do Leon Washington. Então, e nem foi uma temporada, meia temporada. Então agora ele tem tudo para inclusive se isolar nessa categoria aí de, de retorno a chute. Para mim, o grande ponto de interrogação é se ele vai conseguir produzir pela primeira vez na vida como wide receiver 2, né? E eu Uhum. sempre tenho eu tenho muita ressalva com o ataque esse ano, tá? Para mim é a minha maior ressalva, porque eu não confio no Brian Flores, né? Um cara que ainda tá aí para se provar, pode dar certo, pode dar muito errado, né? Uhum. Então, assim, minha maior preocupação é no ataque, né? A nossa defesa eu acho que tem tudo para manter o nível, né? Mas o ataque pode dar um passo para trás. A questão é assim, na minha visão, o ataque vai dar um passo para trás. Eu espero que seja só um passo e não 15 passos para trás. Essa é a minha visão otimista, é que seja um passo para trás só. É isso aí. Mais algum ponto que você gostaria aí de levantar dessa Não, nossa. só que os Seahawks fizeram como a gente falou, tentou proteger as suas picks. Então trouxe caras tipo Rodney Thomas, o Noah Igbinoghene. Vai ser péssimo falar o nome dele, ainda bem que ele vai ser cortado durante a preseason mesmo. É, eu acho que o único cara que, assim, o Rodney Thomas é um cara que tem boas habilidades para boas ball skills, né? Um safety que gosta de patrulhar ali o campo. Mas depois de 2 anos como titular, ele só estava jogando no Special Teams por alguns tackles perdidos. Então é uma aposta, mas é um cara que ainda tem 27 anos. O Noah tem 26. Uhum. Então ainda tem essa quem sabe o Mike McDonald consegue recuperar ele aí. Achar o que sempre tentaram ver nele e nunca conseguiram, né? Ficou de primeira rodada. E eu acho só que a contratação chave até o momento, né, é o Emmanuel Wilson, running back. Porque, como a gente falou, é uma posição que a gente precisava. E vou te dizer, talvez, eu acho que a galera tá muito mais otimista na volta do Zach Charbonnet do que o próprio Seattle, tá? Porque assim, o Emmanuel Wilson tem muito o estilo do Zach Charbonnet. É aquele power back, né? Inclusive, Uhum. ele é um power back melhor do que o Zach Charbonnet na red zone. Um cara que realmente, tipo, não cai no primeiro impacto, é brigador. Então, assim, talvez o Seahawks esteja se preparando para não ter o Zach Charbonnet durante um bom tempo, né? Então, eu acho que o Seahawks, falando da free agency no geral, poderia ter feito alguns movimentos aqui ou ali, mesmo não sendo um time que gasta muito. Como eu falei, a nota de corte, né, vamos dizer assim, o valor corte dos contratos era 5 milhões, né? Então, tiveram caras que
fecharam por valores irrisórios, tipo, o Rashad, não estou dizendo que são jogadores melhores, tá? Mas tipo, o Rashad White, Andrew Wingard, e vários outros fecharam nesses contratos de aposta, tipo, por 2, 3 milhões, 4 milhões até. Então, assim, se não contava para as picks compensatórias, eu teria entrado nessa aposta, né? Então, eu acho que fica isso, que assim, o Seahawks não trouxe também nenhum cara para OL, é uma coisa também que eu tinha falado no vídeo lá que eu disse. É, Se o Seahawks não trouxe ninguém ano passado para brigar pelo com o Tony Bradford, não ia trazer esse ano que ele venceu o Super Bowl, né? Então, assim, eu já esperava que não ia ter nenhuma contratação de guard, né? Só que o Seahawks não trouxe nenhum guard de reserva, inclusive. Então, eu acho que o Seahawks tentou encher um pouco o elenco com essas peças aposta e, tipo, vai tentar trazer no draft um corner titular, um running back titular e ali talvez um edge, ou com as três primeiras escolhas, né? Que assim, são as que você mais espera que possa render alguma coisa. E ali um edge ou um OL com a terceira rodada. Eu acho que vai ser nessa linha, né? É, Então, assim, não é uma free agency que você se empolga, né? Eu falei várias vezes lá no grupo da gente, né? Eu tô muito mais esperançoso no ano que vem do que nesse ano. E vamos ter mais pique ano que vem. Tem uma chance dos Rams se embananarem aí no cap nesse ano. Tem muita gente para renovar no ano que vem. Já gastaram as coisas de primeira rodada em troca, tudo mais. Estão meio que se preparando para dar um all-in de novo, como fizeram com o Matt Stafford, né, naquele ano. Espero que dê errado dessa vez. Então, e assim, o Seahawks vai estar com o Brian Fleury, que é uma dúvida, né? Então, assim, espero que dê certo, né? Espero que a defesa se mantenha, né? Agora os times vão ter mais tempo da defesa para tentar jogar. Então vai botar mais pressão no ataque. Então eu realmente esperava que talvez a gente pudesse ter trazido algum nome mais impactante, né? Aquele nome que vem de camisa, né? Vamos dizer assim. Mas nenhum dos caras que foi trazido foi só. É isso aí. Então chegamos aqui ao fim desse nosso 4 para 2, primeiro dessa temporada, o primeiro de muitos aí que a gente vai fazer aqui no Apenas do Mar, né? Nas próximas semanas a gente deve falar sobre draft já, a gente já deve listar os nomes, os principais candidatos à escolha do Seahawks, as necessidades, né? O que Seattle pode fazer. Esse ano não temos muitas picks, mas temos grandes expectativas, né? Esse é o ponto principal. Então vamos torcer bastante para que a gente busque aí o sucesso no draft. Então, lembrando mais uma vez, se você gosta do trabalho aqui do Apenas do Mar, acesse lá o nosso site apenasdomar.com.br, que lá tem texto todo dia sobre a NFL, sobre a Free Agents. Tem muito texto de draft que vai sair aí pela frente. Tem muito conteúdo, então acessa lá. Se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar membro aqui do nosso canal. É só clicar aí embaixo, seja membro. Você vai estar ajudando muito a gente aqui e dar aquele incentivo para continuar produzindo muito mais. Então, do nosso lado é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima e Go Hawks! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o clube de membros foi pé quente, tá? Primeiro ano já tivemos o Super Bowl. Então, se você quiser fazer parte desse time aí, é só chegar. Um grande abraço e Go Hawks!